Estamos de volta. Demorou a passar a semana? Acho que deve ter Demorou, né? demorado um pouquinho, não foi, doutora Esli? Demorou, sim, demorou. Ainda mais depois que eu joguei aquela pulguinha atrás da orelha, já que estamos falando de homens de valor. E doutora Esli conversou com a gente sobre omissão, sobre o cenário das aspas aí, a submissão imposta e não imposta, a submissão, o amor que rege essa relação, na verdade. E aí, dentro desse contexto, num grau de comparação, que se você ficou aí empolgado agora, mas não estou entendendo o que, é que elas estão falando, vai para o episódio anterior. Você vai pegar o fio da meada, como dizem por aí, para poder descobrir aquilo que a gente vai conversar com tranquilidade agora. Porque você também, que já está acompanhando a gente desde a última semana, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, junto comigo, porque eu perguntei para a doutora Esli se os homens de hoje não são mais tão omissos quanto os de antigamente, porque se tornavam omissos por causa do machismo, que não poderiam aparecer tanto dentro do contexto do cenário familiar, se hoje, digamos aí, essas amarras começaram a serem quebradas, por que é que há uma omissão, seja da escolha, seja da presença, o que está acontecendo com esses homens? E aí foi que eu perguntei assim, aquela perguntinha que perguntar não dói, até porque quem responde é a Esli, não sou eu. O que é que está acontecendo? Isso é a criação. As mamães, que por acaso são mulheres, estão contribuindo para isso, doutora Esli? Aí, com certeza, né? Existem mulheres machistas, né? O pessoal acha que machão é só de homem, mas existem formações e repetição de conduta que mantêm e estruturam o machismo e que quem faz isso são as mulheres, né? Então, o irmão chega em casa, os dois estavam na faculdade, a mãe vira para a menina e diz assim, esquenta o jantar para o seu irmão, porque ele está com fome. Como que se ela não tivesse que jantar também, que se, né, ele não tem mãos para poder esquentar a comida no micro-ondas sozinho, né? Então, ou um pelo outro. Então, isso é uma das formas que a gente vê, né, de repetição de conduta. E eu acho assim, também tem que falar um pouco das coisas culturais, né? Eu acho que existem culturas, né, que privilegiam mais esse papel intervencionista dos homens e outros que são menos, né? A gente vê em culturas que têm formação protestantes, olha só que interessante, tipo a Europa, né, os Estados Unidos, Canadá, né, que tiveram formações mais protestantes em termos de cultura, tá? Não só em termos de religião, mas em termos de cultura, Da né? influência na Da cultura, né? influência na cultura do país, das comunidades, a gente vê homens que vão para a igreja, a gente vê muito mais homens na igreja, né? Muito mais essa ênfase, né? De que o homem é o cabeça do casal, mas é o homem que lê a Bíblia, que lidera a oração, né? Que ensina a Bíblia para sua esposa, para os seus filhos, que lê as histórias, que toma essa perspectiva. Não sei nem te explicar tanto por quê, mas a gente vê isso, tanto é que às vezes a gente fala, não, ele trocava as frases. Ah, mas ele era da Suíça, né? Ah, mas ele era dos Estados Unidos. E todo mundo diz, tá explicado, porque se ele fosse brasileiro, Não ele não faria. teria feito isso, né? Por quê? Porque nós, na América Latina, incluindo o Brasil também, né, que tivemos uma formação cultural mais católica, onde a ênfase foi muito mais, né, num apreço e até, quem sabe, até numa adoração, né, da figura feminina, né, porque, assim, mulher não faz nada errado, né, a mulher, assim, quase que Uma prima irmã de santa. Deus, uma É. santa, não faz, nunca, e aí os homens ficaram muito protelados, então, homem, por exemplo, entrava, qual era o último pedacinho da missa que a gente pode entrar para ainda contar pontinho, né, no céu, porque eles ficavam lá na porta da igreja conversando, os homens, né? Porque missa era coisa de mulher e de criança, né? Então não tem aquela coisa do culto, né? Daquela coisa assim de estar juntos na igreja de alguma forma. Olha, eu estou generalizando, é óbvio que tem de tudo em todas, tem, obviamente, tem muitos homens católicos muito entregues às suas famílias. Eu estou falando em termos assim de cultura histórica. Nós estamos falando de 400, 500 anos, né? De colonização aqui e ali.
Então, eu acho que isso impacta como a gente vê a igreja, né? A gente impacta como a gente vê a família, a gente impacta como a gente vê a minha tarefa como um homem, o que é o meu papel nessa história toda, né? Então, eu acho que isso também pesa nesse sentido. Então, nós temos homens omissos? Temos sim, às vezes, porque eles não foram ensinados, né, a participar de uma outra maneira, não tem modelos. Nós temos uma escassez de modelos de homens saudáveis É verdade. que é realmente assustador, né? Quantas pessoas podem dizer, eu conheço, assim, a gente conta nos dedos das mãos, É né? verdade. Homens cuja vida eu gostaria que os meus filhos, né, imitassem, meus filhos homens, imitassem a vida do fulano, do Beltrano, do Cicrano, porque a forma em que ele leva a família é uma forma assim que eu posso apreciar. Então, nós temos escassez de modelos, porque, como eu disse, ou eles são de mais ou eles são de Você de menos. menos. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, importante. A gente repete o modelo conhecido. Né? A não ser que assim, Deus trabalhe no nosso coração, né? Quando a gente conhece Jesus, que o Espírito Santo vem modificar minha postura, minha forma de ver a vida, minha forma de me comportar, me dá freios, me dá domínio próprio, né? Me dá longanimidade, paz, alegria, né? Todas essas outras coisas que o Espírito Santo nos dá, se a gente não investir isso na cura para o coração, na cura daquelas farpas que a gente já falou um bocado, né? Nós não temos santidade na família. Nós não temos por quê? O que é santidade? É viver de uma forma adulta, de uma forma adaptativa, de uma forma funcional. É óbvio que é uma forma de agradar a Deus. Isso, assim, mas as pessoas acham, santidade, então é uma pessoa assim que não faz mais nada, vive num mosteiro rezando. Não, né? Santidade é andar nos caminhos do Senhor com inteligência, com sabedoria, né? Produzir modelos novos, e antigos, quem sabe também, porque tem muitos modelos antigos que também nos servem, né? De maturidade, ser mentores, né? Paulo dizia assim, imita-me a mim como eu imito a Cristo. Quantos de nós temos a ousadia De bater no peito assim. de dizer assim, faz que nem eu faço, Uhum. né? Quantos homens dizem assim, faz que nem eu faço, né? Aqui, sabe, as mulheres que a gente tem, né, mais, às vezes, assim, mais dificuldade de assumir esses negócios, mas nem sempre, né? Mas quem se atreve a dizer assim, me imita o que eu faço, porque assim, o que eu faço é que nem o que Jesus faria. Olha, sabe, custa a crer, são muito poucas pessoas, né, que têm isso. Mas Paulo, com tudo isso que ele viveu, né, ele dizia isso. E eu acho que nós temos que produzir esses modelos, né, de que são dignos de serem repetidos, de serem imitados e incorporados, porque muitos, né, nós temos uma igreja hoje no Brasil que é uma igreja de cristãos de primeira geração, né? Não é a igreja brasileira que eu me criei, que é uma igreja muito pequenininha, nós éramos hereges para todos os efeitos, né? E só nos últimos 15, 20 anos, 25 anos, quem sabe, a gente viu esse do Espírito Santo, em que hoje a quarta parte, né, da população brasileira se diz, né, evangélico de alguma forma, evangélico. E aqui eu até trago um dado, Esli, que eu estava acompanhando essa semana. Segundo os dados comparativos, a juventude brasileira se torna cada dia mais evangélica. Olha só. A juventude brasileira. E a tendência é seguir e daqui um pouquinho ser a ampla maioria da juventude brasileira evangélica. Nossa, que coisa bonita de ouvir isso, né? E o que acontece? Eles vêm para a igreja, inclusive esses jovens, das famílias das quais, né, eles saíram e das famílias em que eles convivem. Né? E muitas vezes são famílias disfuncionais. Nós temos pelo menos 10% da população brasileira que é alcoólica, lida com um problema de alcoolismo. Se você juntar 4 ou 5 pessoas a cada alcoólico, você tem metade da população brasileira, né, que foi atingida por um alcoolismo. Mas eu canso de escutar isso no consultório, canso de ouvir isso no consultório, né, onde as pessoas... Eu pergunto assim, se seu pai... Né? Às vezes, inclusive, é a mãe, hein, Marcelo? Não é só homem que bebe, não. Mulher também bebe, Tem viu? muita mulher, né? Tem. E assim, a degeneração física, biológica da mulher é muito mais rápida do homem, né? Mas a gente cansa de ver. Então, eles entram para a igreja com tudo isso.
né? Sim. Então, é preciso curar essas coisas e oferecer novos modelos, porque assim, curar de um lado, né, a terapêutica de um lado e a Mostrar aprendizagem para do onde outro ir, lado. né? É, Exatamente. Assim, se isso não serve, então o que é que serve? Não adianta só dizer, não faça, sim, né? Tem que dizer como Paulo, imita a mim, faça assim. perfeito. Olha, faça desse jeito. Então, nós precisamos de pessoas. E tem aquela coisa assim, muitas mulheres dizem, eu fui pai e mãe para os meus filhos. Homens que mandam cartões do Dia dos Pais para as mães, entendeu? Olha, eu sou uma mulher divorciada, eu fiz muita coisa de homem, mas eu não sou homem, não, Tá sabe? certo? E eu acho que a gente pode até fazer coisas de homens na ausência, ou às vezes até na omissão de um homem, né? Porque precisa ser feito. Mas eu não consigo ensinar coisas de homem, né, para os meus filhos, para as minhas filhas, porque eu não sou homem. Ponto final, acabou. Entendeu? Como assim? Os homens também não podem ensinar coisa de mulher. E por isso que Deus nos criou assim nesse encaixe, sabe? Um faz uma coisa, outro faz do outro jeito, e a gente se encaixa para casar e reproduzir modelos saudáveis. E a Bíblia não diz que assim, criou o casal, criou a família para que tivessem filhos santos, né? Agora, uma outra coisa que às vezes as pessoas também não levam em consideração tem a ver com o temperamento dos homens, né? Tem homens que são mais introvertidos, eles são mais retraídos por natureza, são mais tímidos, né? Não tem nada errado com eles, como não tem nada errado com as mulheres que são assim também. Mas numa cultura assim, brasileira, numa cultura mundial, inclusive assim, atual, onde a mulher é uma pessoa de muita força, né? Mulher brasileira, mulher em geral, ela é muito guerreira, né? É, Barulhenta, ela aparece, a gente vê, né? Ela se faz notar, né? Não só fisicamente, né? Mas assim, pelos seus estudos, pela sua expressão, né? uhum. Porque hoje a mulher vai à luta mesmo e estuda, sabe? Você sabe, eu tenho uma tia, eu não vou contar a idade dela não, porque senão ela briga comigo, mas ela é ela é mais assim, ela tem mais cabelo branco do que eu, né? E ela se formou em odontologia antes de eu nascer. Olha, Ela saiu do interior, de onde eles moravam. O meu avô português, de meu 1892, Deus, você imagina. disse: ela quer estudar, ela vai estudar. E ela foi sozinha, né, para a capital e se formou, né, numa Corajosa. profissão liberal, que só tinha homens, né, na turma dela, praticamente. Quem sabe tinha mais uma mulher. Eu acho que uma hora dessa eu vou até perguntar para ela. Né? E ela se formou antes de eu nascer. Né? Eu vou, Que vou te legal. dizer assim, eu tenho 42 anos de formada. Tá legal? Vou te dar só essa pauta aí, né? Só essa dica. Só essa dica aí, né? Só essa dica. Então, assim, o que foi isso? Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Olha de que família que eu saio, onde meu avô dizia assim, mulher tem que estudar, tem que ter profissão, porque se ela ficar viúva, ela Como é tem que que ela poder vai? amparar os É. filhos. Na cabeça dele nunca existiu o divórcio, óbvio, né? Então, isso assim, é um esclarecimento, de uma visão Uma mente arejada, fora, né? né? Fora do tempo dele, né? Então, assim, É. agora nós estamos vendo também as pessoas, nem todas elas estão vindo de segunda e terceira geração. Eu sou sexta geração, né, de evangélica barra protestante, por parte da minha mãe, quarta por parte do meu pai. Eu não conheço ninguém que nem eu. Né? Eu acho assim, não é vacina, eu sempre digo, não é A vacina, vacina. né? Mas me deu muitas coisas boas em termos de valores, em termos de visão, em termos de Sim, conhecimento da sim. Bíblia, né? Essas coisas. Então, nós estamos com muitas pessoas entrando para a igreja, assim, que realmente não tem noção, não sabem nem, assim, abrir a Bíblia para catar um salmo, sabe? Não sabem nem onde é que está isso no meio da Bíblia. Tudo isso tem que ser aprendido. E eu acho que a igreja faz um trabalho bastante bom de ensinar a Bíblia, teologia, os preceitos, os valores. Agora, isso tem que transformar a vida das pessoas. Não É, é só transformar o espírito pelo conhecimento do Senhor Jesus é, Cristo. Não é só orar pelo nosso corpo quando ele está doente, para Jesus fazer milagre e nos curar, mas tem é que alcançar a transformar o alma, né? nosso coração, é a É, sanidade do nosso coração, a cura emocional, tirar essas fartas. E aí sim nós vamos conseguir andar nessa santidade que se precisa. E eu acho que assim, isso vale para todo mundo, homem e mulher, não tem nada a ver com, né, só homem, umas mulheres também. Eu acho que mulher também tem farpa no coração, não é só homem, não. Você sabe disso, né?
Então, eu acho e os homens têm, assim, certas situações privilegiadas, né? Esses dias a gente estava até conversando, né, Marcela? Dei aquela estatística, olha Sim, como Deus abençoa, né, o papel do homem, como o homem tem uma posição um privilegiada em papel relação à família. fundamental, né? Fundamental. Eu estava no rádio um dia, indo para o trabalho, lá nos Estados Unidos, e escutei, por isso que eu não posso nem te citar a fonte. Uhum. E não vou te dizer que eu tenho os números certinho, mas era mais ou menos assim. Quando um menino, quando um jovem, quando uma moça, adolescente, chega a conhecer Jesus, né? Mais ou menos 17% das famílias também se convertem. Quando uma esposa, quando uma mulher, né, se converte, conhece Jesus, mais ou menos uns 25% das famílias também vão conhecer Jesus. Mas quando um homem conhece Jesus, 94% das famílias se convertem. Gente, uau! 94%. É. Entendeu? É assim, é estrondoso essa diferença, né? Existe algo que nós não podemos explicar, que é sobrenatural, que tem a ver com Depositada o pelo próprio papel do Deus, homem. né? Sabe? Isso vem de Deus, né? Vem do valor do homem, né? Então, nesse sentido que a gente anima os homens a assumir e desenvolver esse papel que tem que ser realmente criado, né? De como é ser um homem como Jesus deseja, como é isso. E dentro da nossa cultura, né? Porque assim, tudo acontece também numa geografia. Deus nos colocou nesse lugar é porque ele quis, né? Deus é quem coloca a gente no tempo e no espaço, na geografia, onde ele Exato. quer. Eu não nasci 100 anos atrás porque Deus não quis. Eu nasci agora porque ele quis que eu nascesse Para este agora e tempo. quis que eu nascesse no Brasil, né? É, E que eu é. morasse nos Estados Unidos e que eu voltasse para cá. Então, tem tudo isso, assim, é do Senhor. Mas os homens precisam ter essa consciência do seu valor, da sua importância, né? Por isso que eu falo assim, da importância do pai, né? Tem que saber da sua importância, porque eles carregam uma autoridade, uma bênção, né? Uma influência na família, na comunidade, portanto, na sociedade e no mundo, que só eles Fundamental. podem desempenhar, só eles podem desenvolver, porque só eles são homens. Eita, é muita coisa assim para a gente ir pensando. Olha, conta para a gente, sua cabeça não fica assim pensando, não, porque eu fico, enquanto a doutora Edília vai falando, eu fico pensando, eu vou falando com Deus, e ela vai nos dando insumos, eu acho que eu vou dizer assim, insumos para pensar em muito mais coisas. E não à toa que eu quero perguntar, mais para frente aí, qual que é o papel, então, de um pai na vida de um filho? Na contrapartida disso, o que que a ausência de um pai na vida de um filho pode provocar? Fico também aqui me questionando, será que um homem que foi criado num ambiente meio que de omisso, que acabou sendo gerado e se tornou alguém omisso, é possível? De repente tem esse homem ouvindo a gente, e ele se toca agora, ele fala assim, estou sendo omisso, dá para reverter? Claro que sim! Olha aí, ó. Claro que sim! Né? Olha aí, ó. Em muitas coisas, né? Eu sempre falo que, né, a sanidade, para alcançar a santidade, ela tem um processo, né? Primeiro a gente tem que se identificar, a gente tem que identificar qual é a farpa, tem que identificar qual é... Se eu não sei que eu sou omisso, eu não vou arrumar isso nunca, entendeu? Mas se eu começar a perceber, quem sabe Deus dá a convicção, né? Ou quem sabe um dia aquilo que a esposa estava falando caiu a ficha, Começa a fazer ou os sentido. próprios filhos, né? Quando reclamam a ausência do pai, mas eu queria que você tivesse mais em casa, né? Papi, eu queria que você tivesse mais com a gente, pai, né? Você faz falta para nós, né? Então, quando cai essa ficha, a gente até identificou. Então, a primeira coisa assim, é identificar qual é a dificuldade. A segunda é o que eu chamo da terapêutica, que é a sanidade mesmo. É a gente tirar a farpa, né? A gente Uhum. curar aquele lugar ferido, né? A gente poder identificar e trabalhar como é que a gente pode realmente tirar isso, porque se a gente não tira a farpa, ela não sai sozinha. Ela tem que ser tirada, ela tem que ser arrancada de lá, muitas Expurgada vezes. dali, né? Exatamente. E aí leva um tempo de convalescença também, né? Porque às vezes, assim, pô, tem que dar ponto, às vezes o corte foi grande,
na infecção, tem que dar uns antibióticos espirituais, o Espírito Santo tem que ir lá tratar, né, umas pílulas da Bíblia, né, até aquele antibiótico, né, curar a ferida e fechar, e às vezes deixar cicatrizes, né? Deixar cicatrizes. E aí nós temos uma terceira etapa, que é a etapa da aprendizagem, né? Como é que eu aprendo? Bom, viver daquele jeito não prestou, não foi bom, não foi funcional, como é que eu faço agora para viver de uma forma melhor, né? Então, isso é aprender. Aí, assim, eu tenho que ver os modelos, e a gente aprende, a gente incorpora. Não é só blá, 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 não, sabe? Se blá, blá, blá curasse, o mundo estava curado, porque tem Estava tudo tanto curado. sermão bom, tem tanto sermão bom que a gente já ouviu na vida, que já foi colocado, tanto assim importante, e todas as igrejas teriam seus, sabe, os seus membros curados, perfeitos e santos, se somente as palavras, né, pudessem transformar. Elas têm, a palavra tem poder de vida e morte. Isso Sim. daí eu estou totalmente de acordo. Mas não é o suficiente, às vezes, para transformar a conduta, né? A gente precisa curar essas farpas para poder ter isso. E aí a gente tem que ter esse processo de aprendizagem. Essa aprendizagem, onde é que deve se dar? Na igreja, na escola, né? na família estendida, né? Entre os amigos. Por isso que, assim, por que nós queremos converter uma sociedade? Né? Para a gente ter valores que a gente pode soltar os filhos e saber que vai na casa da vizinha e não vai ouvir bobagem. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Que a gente pode soltar os filhos na rua, ninguém vai assaltar, ninguém vai roubar, né? Que ninguém vai abusar. Né? E nós não vivemos nessa sociedade. Hoje, de jeito nenhum. Né? A gente não solta uma criança para brincar, né? De jeito nenhum. Nossa sociedade, de jeito nenhum. Não, a minha neta chegou e disse, eu vou ali no parquinho brincar. Não vai, não, minha filha. Não vai, mas não vai, não. Sozinho. Mas na minha casa, no Canadá, eu faço isso. Na sua casa, no Canadá, você faz sim. Até porque a gente está aqui olhando, piando um pouquinho da janela, como é que estão as coisas, se não caiu, se não sei o que mais. Mas não é perigoso. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Jaz no maligno. Né? E é o pai que tem que criar, né, essa estrutura protetora. Ele é o castelo forte. Né? Ele é quem faz essas paredes, quem dá limites, que diz da minha família, não. Com os meus filhos, não, com os meus filhos, não, da minha esposa, mas de jeito nenhum você vai fazer. Falar uma coisa dessas com a minha esposa, de jeito nenhum, sabe? É o homem que pode fazer. E eu acho assim, como os homens são importantes, né? Eu acho que às vezes eles não se tocam. Não se dão conta. Né, do tipo de valor que eles têm, porque eles são muito importantes. Olha, se eu fosse você, não perdia o próximo episódio, porque eu não vou desgarrar da doutora Esli, não vou deixar ela embora sem poder contar para a gente sobre essa questão da paternidade, né? A importância da paternidade, figura paterna, homem, está falando de pai, não é pai, não é a mãe que faz o papel do pai, não, estou falando do pai, figura masculina. E é isso que ela vai contar para gente no próximo episódio. Mas aí você vai ter que aguentar uma semaninha, você vai compartilhar o podcast Sem Sanidade Não Há Santidade. Aproveita, vai orando sobre todas essas coisas, porque semana que vem tem muito mais, porque tudo que a doutora Esli faz, usada pelo Espírito Santo, ela começa a lançar verdades aí nos nossos quartos escuros, gera confronto, e para haver mudança tem que haver confronto, e a partir daí, para que a gente tome uma decisão e se posicione, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, né, doutora Esli? Amém. É assim. Aí vamos ver se eu vou falar disso semana que vem. Eu tenho mais um outro tema, que eu tenho outra coisa. Então vem acompanhando a gente, que tem muito mais. Uma dessas eu vou contar assim, sabe? Eu não vou falar demais, não, mas eu vou contar assim, sabe? Vai contar, né? Muito importante o papel do pai. Ó, fica ligado então, hein, gente? Beijo. Até.